Queremos nesse momento saudar a todos os nossos irmãos que nos ouvem e vamos continuar com o nosso manancial da Bíblia, continuando na carta de Tiago, capítulo 5 e os versos de 7 a 12. O nosso tema é importante que o cristão seja paciente. A nossa ideia central: todo cristão precisa entender a importância de exercitar a paciência em sua carreira cristã. E a nossa frase de transição interrogativa: de que forma o cristão pode exercitar sua paciência? Tiago, nesse trecho, nos apresenta 3 formas. A primeira delas, que nós iremos tratar hoje: devemos ser pacientes como o lavrador. E temos a segunda: devemos ser pacientes como os profetas. E a terceira, que devemos ser pacientes como Jó. A segunda e a terceira trabalharemos em outra ocasião. Façamos a leitura do texto. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes também o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Muito bem. Tiago fala da segunda vinda de Cristo aqui em 2 perspectivas. Na perspectiva da bem-aventurança e alegria para os salvos e na perspectiva horrível para os descrentes. Para os ímpios, o Senhor vem trazendo juízo e justiça. Ao mesmo tempo em que a vinda do Senhor será um dia glorioso, para o seu povo será um dia terrível para aqueles que não creem em Jesus Cristo. A vinda do Senhor, na carta de Tiago, é um sinal de alerta sobre o perigo do mau uso da língua, sobre o perigo de não termos paciência. Devemos ter cuidado para não nos queixarmos uns dos outros. Tiago 5,9. Também devemos ter cuidado para não fazer juramentos impróprios. Tiago 5,12. É mais fácil cumprir o juramento do que fazê-lo e não cumpri-lo. Devemos ser pacientes até Jesus voltar. Mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até Jesus voltar? Tiago apresenta aos seus leitores 3 exemplos de paciência para encorajar cada um de nós como cristãos que esperam a vinda do Senhor. E o primeiro exemplo é que devemos ter a paciência do lavrador, do verso 7 ao 9, que é o nosso assunto de hoje. Devemos ter a paciência do lavrador. Se uma pessoa é impaciente, ela não tem perfil para ser um bom lavrador. O lavrador planta a semente certa, no campo certo, na terra certa, sob as condições certas, mas a semente só nasce, cresce e frutifica
se Deus do céu mandar a chuva. Quanto ao mato e à erva daninha, esses crescem, esses nascem, esses produzem. Mas a plantação que o agricultor planta, a semente que ele planta, que ele semeia, precisa ser regada e precisa ser cuidada. O agricultor da Palestina dependia totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro para ele fazer o plantio e das últimas chuvas que vinham em março para ser feita a colheita ou amadurecer aquilo que havia sido plantado. O agricultor ele tem que confiar e esperar. É Deus quem faz a semente brotar e germinar, crescer e frutificar. O agricultor não pode fazer nada além nesse processo de crescer e fazer germinar. Em Marcos 4, 26 e 29, Jesus está explicando algumas parábolas e ele diz o seguinte, que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois esse homem dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo esse homem como essa semente cresceu e germinou. A terra por si mesma frutifica. Primeiro brota, depois vem a espiga e por fim o grão, cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se colhe com a foice, porque é chegada a ceifa. Cai muito bem isso aqui nas nossas vidas, como pessoas que devem ter a paciência do agricultor. Devemos esperar e depender de Deus. Porque o agricultor precisa esperar com paciência. De acordo com o verso 7, é porque o fruto que ele planta é precioso. E nesse caso aqui de Tiago, fazendo uma analogia, o fruto é exatamente a nossa esperança em Cristo, a nossa paciência em Cristo, o fruto do Espírito. Paulo diz, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, em Gálatas 6:9. Tiago descreve o crente como um tipo de agricultor espiritual, que procura uma colheita espiritual, quando ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O nosso coração é a terra, a preciosa semente é a palavra de Deus. Há estações para a vida espiritual, como há estações para a terra. Muitas vezes nosso coração se torna seco e cheio de espinhos. E apedregujado. Por exemplo, Jeremias 4, 3 e 4, ele diz o seguinte, o povo de Judá e Jerusalém precisava circuncidar o coração. Não somente circuncidar a vida religiosa por fora, mas fazer a circuncisão por dentro, espiritual, no coração. Então Deus manda a chuva da sua bondade e alimenta a semente plantada. Mas devemos ser pacientes para esperar a colheita e esperar Deus também mandar a chuva. Meus irmãos, Deus está procurando frutos em nossas vidas. Em Lucas 13, de 6 a 9, nós vemos um episódio que um viticultor, ele andando na sua vinha, ele chama um dos empregados e ele procura frutos numa figueira e não acha. E ele fala àquele empregado, olha, eu procurei fruto nessa figueira, não achei, porque ela ainda está ocupando a terra. Aquele ajudante da fazenda diz, Senhor, me dê uma oportunidade, eu vou cuidar dessa figueira, eu vou adubá-la, eu vou podá-la. Se na colheita que vem, ano que vem, o Senhor procurar fruto e não tiver e não encontrar, então pode cortá-la. Jesus fala isso aos seus discípulos e a nós, nesse momento, exatamente porque
nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E essa produção exige paciência, exige dependência e esperar no Senhor. Devemos produzir o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5, 22 a 23. Em Tiago 1, de 2 a 4, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, em vez, irmãos, de ficarmos impacientes, devemos saber que Deus está trabalhando por nós. Só podemos nos alegrar na colheita espiritual se o nosso coração estiver fortalecido, de acordo com o verso 8. E quem fortalece o nosso coração? Quem o enche de esperança? Quem pode enchê-lo de gratidão? O nosso Deus, aquele que faz todas as coisas por nós. Um coração instável não produz fruto nenhum, e Deus pode ficar triste. Deus está trabalhando em nossas vidas para tirar de nós bons frutos e ver em nós e através de nós ter uma colheita abundante. Não devemos perder o foco e viver falando uns dos outros, mas devemos olhar para Jesus. Devemos ter a paciência do agricultor, e que com fé e esperança esperava desde a primeira chuva até a última. Isso significa que a nossa paciência só virá se nós dependermos de Deus. Dependa de Deus e tenha paciência, e você será um bem-aventurado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.